Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Nós estamos aqui estudando a lição desse trimestre da Escola Sabatina e o tema de hoje, a lição número 8, vai nos falar sobre a aliança no Sinai, um momento importantíssimo da jornada do povo de Deus. Para este encontro, para esta jornada pessoal aqui hoje, eu tenho a alegria de ter ao meu lado o meu querido amigo Anderson, que vai fazer para nós aquela oração inicial caprichada para que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Vamos lá, meu querido? Grande Deus, eterno Pai, te damos graças por estarmos na Tua presença neste momento. Teu Santo Espírito esteja conosco no estudo, para que possamos falar aquilo que vem de Ti. Fica também com as pessoas que nos assistem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos aqui hoje então, deixa eu abrir a minha microplataforma. O óculos já caiu no chão, que é para dar uma emoção maior. Estamos aqui hoje então para falar sobre a lição número 8. Me dei um minutinho aqui. Ao vivo é essas coisas, né, gente? Nós hoje então estamos aqui para falar sobre a lição número 8, a aliança no Sinai. E eu gostaria de iniciar a nossa lição hoje com o verso-chave, que ele é importantíssimo para a gente entender como esse momento é central na jornada do povo de Deus. O verso-chave, acompanhe comigo, está aí em Êxodo 19, versos 4 a 6, e diz o seguinte: Vocês viram o que fiz aos egípcios, é Deus falando com Moisés e com o povo. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você vê aqui claramente, meu querido Anderson, esse momento precioso, e eu quero que você aí em casa também esteja aqui conosco, entendendo esse momento importantíssimo em que Deus traz o seu povo retirado do cativeiro egípcio e agora diante do Monte Sinai, que Deus fala, para perto de mim, ele vai estabelecer a aliança dele com o povo judeu, né? Eu queria perguntar para você, Anderson, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, essa aliança de Deus com Israel no Monte Sinai, é uma aliança inédita ou é uma renovação de uma aliança anterior? O guia de estudos aqui fez uma pergunta interessante, que eu achei fantástica. Para onde Deus levou o seu povo? Para o deserto ou para a terra prometida? Essa é a pergunta, né? Sim. E a gente vê que a resposta pode ser, levou para o deserto e depois para a terra prometida. Na minha cabeça vem logo isso. Mas pelos versos que você acabou de ler, que está em Êxodo 19, 4 a 6, não confie no que o Arthur acabou de ler. Abra sua Bíblia e leia você também. É isso aí. Êxodo 19, versículo 4 a 6. Ele fala que Deus trouxe o seu povo para perto dele. Ou seja, você fez a pergunta agora se essa aliança é nova, se ela já era uma coisa inédita ou não. Isso aqui foi mais uma renovação de aliança. Amém. Porque todos esses mandamentos, decálogo, as promessas, as palavras ditas a Moisés e ao povo de Israel, na sequência, já tinha sido dito desde Abraão. Desde Abraão, e outras vezes a gente percebe... Renovado com Isaac, renovado com Jacó. Exatamente, só que no meio das entrelinhas a gente percebe que lá desde o Éden, isso já era marcado dentro do coração. Não que ele tivesse falado os 10 mandamentos, mas Sim. Isso já era... Não é à toa que quando um filho matou o outro, aquele estava errado. Porque a Bíblia fala, não matarás. Então aquilo já está desde lá de trás. Embora Deus não tenha em nenhum momento até Caim e Abel falado não matarás, Sim. Caim sabia que isso era pecado. Então foi só mais uma renovação. Ele chegou-se ao povo que estava afastado por algumas décadas de anos, devido à escravidão.
dentro do Egito, e com certeza tinham perdido um pouco quem era Deus, o que era Deus. E aí ele teve que mostrar, ó, eu sou isso aqui e vocês devem seguir esses caminhos para vocês serem felizes, né? Então, quando ele pergunta assim, para onde Deus levou o povo, não foi para a Terra Prometida, mas foi para perto dele, né? Isso é muito mais importante, né, sobre o ponto de vista espiritual, porque, na verdade, Deus queria o povo perto dele, né, para que seja um povo peculiar, né? É muito lindo aqui, eu quero que vocês sejam o meu povo peculiar na terra. E o povo peculiar na terra, em todos os tempos, não só nos dias do Sinai, como hoje também, é um povo obediente a Deus, é um povo que tem comunhão com Ele, é um povo que está em íntima ligação com o Deus eterno, né? Aqui no guia também fala, quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. Então sempre a gente percebe que a iniciativa sempre foi de Deus. Sempre. A gente hoje, fora do contexto bíblico, vamos dizer assim, mas inseridos, sempre quando erramos, sempre que está batendo na nossa porta, como o Apocalipse fala, Jesus está lá, né, batendo a porta. Se você abrir, estarei contigo. Então ele está sempre nos procurando, sempre indo atrás. A iniciativa é sempre dele, né? O Anderson tocou num ponto muito importante, e eu quero que você aí em casa também preste atenção nisso, que é extremamente importante. É sempre Deus que toma a iniciativa. Lá no Éden, né, foi Deus que foi até Adão e perguntou, Adão, cadê você? Né? Se Deus não tivesse tomado a iniciativa, Adão, após o pecado, não faria isso. Então Deus sempre toma a iniciativa de estar em aliança conosco. E por incrível que pareça, nós sempre somos a parte que quebra essa aliança. Por isso que eu perguntei da questão de ser uma aliança inédita ou uma renovação, porque existe uma aliança entre Deus e nós. É uma aliança de salvação, né? Uma aliança personificada na pessoa de Jesus Cristo. Essa aliança, ela vem sendo renovada por Deus a cada geração. Então, o que nós vemos aqui no Sinai não é uma aliança inédita. Olha, agora eu vou falar umas coisas que vocês nunca ouviram. Como o Anderson já trouxe aqui. É exatamente uma renovação, né? Vocês são o meu povo, eu quero que vocês sejam o meu povo, e para que isso funcione, a aliança tem que ser uma aliança de acordos bilaterais. Infelizmente, nós sempre quebramos essa aliança, mas Deus misericordiosamente está sempre renovando essa aliança conosco. Mateus 11, 28 e 29, você que está em casa pode ler também. Jesus também faz um outro convite que está relacionado com esse assunto de ele dar o primeiro passo. Sim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Então esse é o convite que Jesus faz para você e para nós que estamos aqui, né? Amém, amém. Eu queria te perguntar, Anderson, por que a guarda dos 10 mandamentos é um assunto tão problemático no meio cristão hoje? É uma pergunta chave, porque isso separa algumas igrejas que se dizem cristãs. Pois é. Primeiro porque alguns falam que os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 promessas, as 10 palavras, foram realmente ditas lá para o Velho Testamento. Só Isso para é o principal. os judeus. Só para os judeus. Isso é o principal. Só que a gente vê que, ao mesmo tempo, os mandamentos são cumpridos por essas mesmas pessoas que falam que é do Antigo Testamento, e somente o 4º mandamento que é colocado de lado. Isso eu acho interessante, né? Para não dizer outra coisa. Não sei porquê, não sei se é porque é o mais difícil, não sei se é o... Não sei, não entendo realmente. Falam que é porque o sábado é o único que estava relacionado aos judeus, tem um monte de histórias aí, mas a gente vê claramente, inclusive nos versos do Novo Testamento, inclusive os apóstolos, inclusive Jesus Cristo, falando que a lei ela não teve um tempo finalizado na cruz, mas o fim da lei é Cristo, né? A gente vê que não foi somente para os judeus, mas isso é para todos os seres humanos. Quem deve honrar seu pai e sua mãe? Todos. Todos os seres humanos. Quem não deve matar? Todos. Todos. Então são 2 exemplos só para a gente tomar como exemplo, né? É interessante isso, né? Por que o 4º mandamento foi pensado pelo inimigo para ser considerado um mandamento
revogado, né? Se você perguntar para qualquer cristão de qualquer denominação, você tem outro Deus diante de Deus? Não. Você tem imagens de escultura? Alguns têm, né? Tanto que, se você pegar certas igrejas, elas vão alterar o decálogo exatamente por conta disso, né? Você honra pai e mãe? Você mata? Você adultera? Você rouba? Você cobiça? Não, não fazemos nada disso. Mas o sábado? Ah, não, esse foi abolido. Por quê? Porque é no sábado que você encontra o Criador, né? E o grande problema do inimigo é a adoração que só deve ser dada ao Criador. Ele quer ser adorado e, portanto, ele precisa apagar da memória humana o Criador. Tanto que é no sábado, no 4º mandamento, que você vai encontrar o selo de Deus, né? Então o inimigo não quer ninguém selado, aí ele vai convencer o mundo inteiro de que o sábado foi abolido, infelizmente, né? Ele não foi abolido, nenhum mandamento foi abolido. Se você tropeçar em um, você tropeça em todos, como diz Tiago. Então nós temos que ter muita atenção a isso para não sermos enganados, né? A aliança no Sinai, ela tem exatamente essa função. Eu quero pegar uma carona aqui no que o meu amigo Anderson falou. Ele tocou em 2 pontos aqui que a gente vai conversar um pouquinho agora. Você falou em promessas, né? Se você pegar a palavra original hebraica, que é traduzida para o português como mandamentos, ela seria melhor traduzida como palavras, né? As 10 palavras, tanto que nós temos a expressão decálogo, que significa exatamente 10 palavras, né? Deca é 10 em grego, e logos é palavra. Então, decálogo, 10 palavras. Mas também pode ser traduzida como 10 promessas. Aí eu te pergunto, Anderson, como é que a gente entende essa questão dos 10 mandamentos serem 10 promessas de Deus para nós? Quando eu vejo essas 10 promessas, eu imagino esses 10 mandamentos, 10 palavras, 10 promessas, de uma forma para o meu bem-estar, para o meu relacionamento com Deus e com o ser humano. Amém. Quando eu quebro esses mandamentos, ou essas palavras, ou essas promessas, eu estou atingindo a Deus, ou estou atingindo ao próximo, e, consequentemente, a mim mesmo. Exato. Porque, em algum momento aqui no estudo dessa semana, toda vez que eu quebro essas regras, eu sofro. Eu passo por dificuldades. Imagina eu... Quem perde sou eu, né? Exatamente. Imagina eu, um dos mais grotescos na minha cabeça aqui, se eu matar alguém, primeiro que eu vou ter várias consequências. Pode vir uma vingança de alguém de lá para cá. Com certeza vai ter justiça, eu vou ter que ir para a prisão. Eu vou ficar afastado das pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. Então, existem várias consequências, além de ter tirado a vida de uma pessoa. Então, e com certeza isso vai ficar na mente da pessoa de quem mata por muito tempo. Quem tem consciência, né? Quem é um ser humano normal vai ficar com esse peso. Então, eu acredito que essas promessas que são quebradas, isso faz com que eu sofra, eu faça alguém sofrer, e ao mesmo tempo Deus sofre. Porque ou eu quebro a lei contra ele, ou quebro a lei contra o próximo. Muito bom. Uma coisa que poucas pessoas percebem é que, embora 8 dos 10 mandamentos comecem com não, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não usarás o nome de Deus em vão. Esse não, na verdade, ele tem um conceito positivo que se encaixa com a questão das promessas, né? Quando eu respeito esse não de Deus, eu estou trazendo para a minha vida uma bênção. E essa é a promessa de Deus. Quando eu obedeço não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, eu estou sendo fiel a esse Deus, e essa será uma grande bênção na minha vida. Por isso que são também 10 promessas, né? Você aí em casa deve ter reparado nisso também. Os nãos de Deus, quando Deus fala não faça isso, na verdade Ele está te abençoando, porque ao não fazer isso, ao respeitar a palavra de Deus, você está sendo tremendamente abençoado, como o Anderson falou aqui.
né? Então há uma promessa preciosa atrás de cada não. É a promessa da aliança com Deus, é a promessa de que você mostra para você mesmo, mostra para os que estão ao seu redor, mostra para o mundo todo que você está em aliança com o Deus verdadeiro. E essa é a maior bênção que um ser humano pode ter. Eu comentei que no Novo Testamento existiam palavras relacionadas com os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 13, 8 a 10, você pode ler também aí na sua casa, onde você estiver. Ele fala o seguinte: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E aí ele continua: pois esses mandamentos. Aí ele comenta quais são os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Ele comentou alguns e fala em qualquer outro mandamento que ele sabe que existe. São os 10. Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo, pois o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, o apóstolo fala que tudo isso existe, deve ser cumprido, mas tudo se resume ao amor. Quando eu te amo, eu não vou fazer mal a você. Exato. Então, 6 do 5º para o 10º, eu não faço contra você. E quando eu amo a Deus, eu cumpro exatamente do 1º ao 4º, né? Era isso que eu ia te perguntar na sequência, inclusive, né? É correto afirmar que a palavra-chave dos 10 mandamentos é amor? Eu adiantei o assunto. Ótimo, mas é assim mesmo, o Espírito Santo ele vai colocando as questões conforme a vontade dele. E aí né? aqui tem dizendo no Guia de Estudos: o amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. O amor Amém. é a essência da lei de Deus. Então, quando a gente deixa de cumprir um deles, a gente vê sofrimento. Ou nos outros, se alguém estiver quebrando, ou em nós, se a gente estiver quebrando. Né? Isso é muito importante para o pessoal de casa compreender. Né? Você, ao obedecer à palavra de Deus, você está se beneficiando, você está amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Deus, ele não tem amor, Deus é amor. Então, tudo que ele fala, tudo que ele faz é baseado em amor. Quando ele diz para você, ele te passa os 4 primeiros mandamentos, né? Já citei 3, o 4º você conhece bem, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 4 primeiros mandamentos, você está demonstrando amor a Deus, que é a fonte do amor. Né? Você só consegue amar se você estiver em conexão com Deus, se você estiver em comunhão com Ele. E como você está em comunhão com Ele? Guardando os 4 primeiros mandamentos. A partir disso, você está sendo capacitado por Deus, a fonte do amor, a guardar o do 5º ao 10º, né? Que são o meu relacionamento com o meu próximo. Como que eu mostro aos meus pais que eu os amo? Honrando. Né? Honra teu pai e tua mãe, e tem uma promessa, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Né? Como que eu mostro que eu gosto do Anderson? Eu não mato o Anderson, não é uma boa maneira de mostrar. Né? Eu não roubo, eu não cobiço as coisas dele, eu não minto para ele. Como é que um marido, como é que uma esposa demonstra amor ao seu cônjuge? Não adulterando, sendo fiel. Né? Então, quando você cumpre a lei de Deus, que é baseada em amor, você está mostrando que ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? Muita gente confunde amor próprio com egoísmo. Né? Você está verdadeiramente se amando quando você primeiro ama a Deus, depois ama ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a sequência correta para que eu possa dizer que eu me amo, né? Que eu tenho amor próprio, que eu tenho uma boa autoestima. Isso não tem nada a ver com egoísmo, que é me colocar em primeiro lugar, quebrando exatamente o primeiro mandamento de ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Né? Se eu me coloco acima de Deus, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Né? Então isso é bastante complicado. Uma coisa que o Anderson tocou aqui, que eu quero que falemos um pouco mais sobre isso, é o que significa... O que significa a expressão de Paulo de que Jesus Cristo é o fim da lei? Muita gente usa essa expressão para dizer que Jesus Cristo pregou a lei na cruz, que a partir de Jesus Cristo não é mais necessária a guarda da lei. Porque
Se você não reparou, ele veio morrer por nós exatamente porque a lei de Deus não pode ser abolida. Mas tem gente que diz que Jesus Cristo aboliu, apesar dele próprio dizer que não veio abolir. Mas como é que a gente explica essa questão de Jesus ser o fim da lei? O que o Arthur acabou de comentar está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, só para deixar bem claro, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Esse fim aqui, alguns mostram que é como se até ali era para guardar os mandamentos, a partir dali, não mais. Exato. E a gente vem para o original grego. Essa palavra fim significa telos. Eu vou ler aqui porque ótimo. Não é o meu, vamos dizer assim, o meu idioma, meu guia de estudo principal, minha área de estudo, ou o meu idioma. Mas eu tenho que aproveitar do estudo da lição para engrandecer, né, o crescimento. Paulo afirmou que Jesus Cristo é o fim, em gregos é telos, essa palavra fim. Mas no sentido de que ela tenha abolido, não no sentido que ela tenha abolido ou eliminado. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Exatamente. Ou seja, o fim da lei é Cristo. Aquilo aponta para o objetivo Cristo. da lei é Cristo, né? Essa palavra fim é como você já viu uma placa assim: aluga-se para fins comerciais. Né? O que isso significa? Aluga-se para objetivos comerciais, para uso comercial. Ou seja, a pessoa que quer alugar, ela não quer alugar para alguém morar. Ela quer alugar aquele imóvel para alguém usar como negócio. Então, o fim aqui não é término. Jesus é o fim da lei no sentido de que ele aboliu a lei. Não. Jesus é o objetivo da lei. Né? E aqui a gente não está querendo puxar sardinha para a nossa igreja, para a nossa religião. Estamos sendo bíblicos. Estamos sendo exatamente bíblico e pegando o original da palavra. Exatamente. A palavra é telos e ela tem como, vamos dizer, uma tradução, finalidade, objetivo. E aí fala, Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Amém. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não deu fim à validade e perpetualidade da lei. Ou seja, não é que ali Jesus Cristo morreu e a lei acabou ali. Pelo contrário, tudo é apontado para Cristo. Né? É lindo demais, né, amados, você entender o que a Bíblia verdadeiramente está dizendo. Né? Como o Anderson disse, ninguém está puxando sardinha, ninguém quer ficar fazendo propaganda de igreja, nada. Nós estamos sendo fiéis ao que a palavra de Deus nos ensina. Né? Jesus Cristo ele não veio abolir a lei. Ele mesmo disse isso no Sermão da Montanha. Né? Em Mateus 5, você vai encontrar ali, não penseis que vim abolir a lei. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E até que o céu e a terra passem, não vai cair nenhum tio, nenhum jota da lei. Ou seja, Jesus Cristo ele veio para cumprir. Né? Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Jesus Cristo é o objetivo da lei, porque Jesus é a personificação do amor e da justiça. Né? Você já deve ter aí em casa ouvido a expressão, o amor e a justiça na cruz se beijaram. Por quê? Porque ali você vê o amor de Deus sendo revelado a nós para nossa salvação e a justiça, ou seja, nós pecamos. Então ele veio se dar para que a ira de Deus contra o pecado fosse enfrentado, para que nós não precisássemos passar por isso. Ou seja, Jesus Cristo é o cumprimento da lei, ele é a finalidade da lei, ele é a própria lei encarnada. Por isso que é um absurdo pessoas defenderem que Jesus Cristo veio pregar a lei na cruz. Lá em Colossenses, Paulo fala que o que Jesus Cristo pregou na cruz foi o nosso escrito de dívida. Você pode procurar aí em casa, Colossenses, eu não sei se é Colossenses 1,16 ou 2,16, eu não lembro agora. Mas aí em casa você pode pesquisar. Ele diz que o escrito de dívida, ou seja, os nossos pecados escritos no livro, lá no céu, é que foram pregados na cruz. Ou seja, Jesus veio pagar pelos nossos pecados e não abolir a lei. Você percebe que tem uma diferença monstruosa entre esses dois conceitos. Né? Algum complemento? Eu achei muito bom aqui o
o guia do estudo, quando ele fala o seguinte: Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Portanto, Amém. seria incorreto afirmar que ele tem invalidado, substituído ou abolido a lei. Cristo é o objetivo da lei, aquele para quem ela aponta. Exatamente, né? Então, Deus seja louvado, porque Jesus Cristo veio exatamente cumprir a lei para que eu e você sejamos justos e justificados perante o Pai, né? Vamos aí caminhando para os finalmentes do nosso encontro aqui de hoje, e eu queria perguntar para o meu querido amigo, qual é a função da lei de Deus? Outra questão que é muito debatida, mas que às vezes não é tão bem compreendida. Se a gente pegar um espelho, de forma alguma eu vou conseguir me limpar com ele. Mas eu consigo ver todas as falhas, todas as manchas. Se eu virar para você, Anderson, seu rosto está sujo, né? Como é que você vai saber onde exatamente está sujo? Você vai olhar no espelho. Olhar o espelho e o espelho não me limpa, ele me mostra. Se você ficar passando o espelho na mancha, não vai limpar. Eu vou sujar o espelho, mas não... Se meu cabelo estiver assanhado, tudo mais, eu consigo ver pelo espelho. Mas existem outros objetos que vão me limpar ou me pentear. Então, quando eu estou com o espelho, eu consigo ver, mas não consigo me corrigir. Eu preciso de alguns acessórios. Quando eu olho para a lei, quando eu olho para os 10 mandamentos, eu consigo ver onde eu estou errando. Mas não são eles que vão me santificar, me corrigir. Mas vai me mostrar, ó, é isso que está errado, ou isso que você deve fazer. E aí, através do poder do Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra, através de pessoas me aconselhando, o Arthur me aconselhando a fazer, não, faça assim. Então, usado pelo Espírito Santo. Então, tudo isso me corrige, através do que está escrito. Então, o espelho está me mostrando o que é certo ou errado, ou o que está sujo, ou o que está limpo. E ali, através de outros acessórios, eu consigo me limpar ou me corrigir, né? Excelente essa metáfora do espelho, né? O espelho, ele mostra onde está. É a mesma coisa um raio-x, né? Eu machuquei a perna, alguma coisa assim, o raio-x mostra se houve alguma lesão, se houve ruptura, alguma coisa assim. Mas não adianta eu encostar o raio-x na perna que não vai resolver, né? Mas ele me mostra aonde está o problema, né? Tem uma frase de Martinho Lutero fantástica que ele diz assim: a lei me leva a Cristo e Cristo me devolve para a lei, né? A lei me mostra que eu preciso de um Salvador. E quando eu chego no Salvador, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, o que ele me fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Aqui um comentário sobre esse assunto aí da lei. Além de desfrutar as vantagens de guardar a lei, afinal, violá-la só traz sofrimento e dificuldades. Temos a certeza de saber que nossa salvação é encontrada em Jesus, e não em nossa observância da lei. Exatamente. Ou seja, a salvação é Jesus. A lei não salva ninguém. Nunca pode salvou. Me mostrar o que está certo ou errado, mas tudo apontando para Jesus. E ele vai ser a minha correção, né? É isso que muitos irmãos nossos não aceitam, né? Não entendem. Nós não guardamos a lei para nos salvarmos. Isso seria legalismo, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós não guardamos a lei para nos salvar. Nós guardamos a lei porque já fomos salvos. Inclusive, se você acompanha aí, você vai ver que quando os 10 mandamentos vão ser revelados, Deus começa dizendo: eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí ele começa: não terás outros deuses diante de mim. Aí ele começa a pronunciar o decálogo. Ou seja, primeiro ele abençoa. Então, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque já somos salvos, né? A guarda da lei não é a causa da minha salvação, é a consequência da minha salvação, né? Então é isso que, infelizmente, às vezes, alguns irmãos nossos não compreendem. Você aí em casa, você compreende isso, né? Que Deus espera que nós sejamos obedientes porque já somos abençoados. E não que Deus está esperando a minha guarda da lei para me abençoar. Nós já somos abençoados, Jesus Cristo já veio por nós, já morreu por nós, já enfrentou a ira de Deus contra o pecado por nós, e em gratidão a esse grande
amor que Jesus Cristo demonstrou por nós na cruz, é que nós guardamos a lei, né? A lei foi escrita somente para ela ser lembrada, porque já estava no coração do povo de Israel lá atrás, só que foi por um longo tempo de escravidão esquecida. Pois e é. aí Deus teve que se mostrar novamente, mostrar sua bondade, mostrar sua graça, e apresentou, aqui está o caminho. E aí o povo, seguindo, seria muito feliz. Até hoje, né? Se eu seguir os 10 mandamentos, eu vou ser feliz, não vai haver sofrimento na minha pessoa. Né? Exatamente, né? A lei de Deus é uma cerca de proteção, né? Como nós falamos aqui, é uma promessa, é a expressão do amor de Deus. Eu estou me reabastecendo constantemente do amor de Deus quando eu sou fiel a Ele, quando eu demonstro meu amor a Ele, né? É lindo de você ver essa aliança belíssima. Ela não começou no Sinai, né, como o Anderson nos trouxe aqui. Ela não começou no Sinai, mas no Sinai Deus vai renovar essa aliança. Ele vai escrever com o seu próprio dedo em tábuas de pedra para mostrar que é algo eterno, porque eternamente Ele quer ser o nosso Deus. Eternamente Ele quer que nós sejamos o seu povo peculiar, nação santa, né? Nação de sacerdotes. Essa é a maravilha da lei de Deus, que está vigente e continuará vigente por toda a eternidade, né? É lindo demais a gente poder estudar sobre isso. Agradecemos muito a sua audiência. O meu querido Anderson vai terminar o nosso estudo agora com uma oração. Obrigado, Deus, por esses momentos. Obrigado pela Tua presença no meio de nós. Obrigado porque o Senhor nos mostrou o caminho a seguir, que são os 10 mandamentos. Que sejamos felizes cumprindo-os. E tudo aponta para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Muito obrigado por todas essas bênçãos e promessas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Este aqui foi mais um encontro com a palavra. Eu espero que você aí em casa tenha curtido, né? Comente aí, fale conosco. Nós queremos sempre saber qual foi a sua opinião. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. E a gente se encontra no próximo encontro com a palavra. Amém? Fiquem com Deus. Em té.